Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica aqui do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, que faz a disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina. O Hospital do Rim está comemorando 25 anos, agora já está indo para 26 anos, e nós comemoramos há 15 dias atrás, ou realizamos há 20 dias atrás, o transplante número 20.000, que é um número muito grande de transplantes. Da segunda experiência do mundo, tem menos do que metade dos transplantes que nós fizemos aqui no Hospital do Rim, que dá uma experiência tanto clínica como cirúrgica muito grande para esse grupo todo. E hoje nós convidamos para falar, convidamos o Diego Adão. O Diego ele é gastrocirurgião, ele é especialista em emergência e ele se dedicou, assim, fez um ano de especialização em parede abdominal, como que faz os cuidados que tem com a parede abdominal para não ter complicação com a parede. E ele como eu disse, ele é professor afiliado da gastrocirurgia, é preceptor da residência médica em cirurgia geral aqui na Escola Paulista de Medicina, é supervisor do programa de residência médica em medicina de emergência aqui da Unifesp também. Além disso, ele tem especialização em educação e saúde, ele tem doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina e também fez um MBA. O Diego é uma pessoa bastante ativa aí, ele vai falar sobre fechamento de parede abdominal, evidência técnica evidências e técnica. Eu queria te agradecer mais uma vez, ele já esteve aqui, falou especificamente com o nosso grupo de cirurgiões, de uma maneira informal, e hoje nós vamos deixar essa apresentação sua disponível. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigado, senhor. Então, bom dia a todos. Queria agradecer demais o convite, em nome do professor Medina. O senhor e o Hospital do Rim são referências para a gente, professor. É uma honra poder estar aqui. Queria agradecer ao Dr. Lúcio, que me fez o convite, todos os colegas urologistas, plásticos, clínicos, cirurgiões, Dr. Alessandro. Prazer imenso estar aqui. Como o senhor falou, a gente lá no Hospital São Paulo, lá na escola, a gente tem um grupo dentro da gastro que só cuida da parede abdominal, né? É o grupo de gastro geral e ele tem um braço que é a parede abdominal. E aí eu estou desde 2014 nesse grupo, foi onde eu fiz minha especialização, né? Seria o equivalente a um fellow. E desde então eu trabalho com emergência e eu cuido dos abdômenes abertos. Então a gente tem uma experiência boa, acumulada, de como cuidar das paredes complexas. E a gente percebeu que a melhor técnica que você pode fazer para cuidar de uma parede complexa é abrir bem e fechar bem, né? Se você conseguir fazer isso, os desfechos em paredes diminuem. Então a proposta aqui para a gente é revisar um pouquinho da anatomia e da fisiologia da parede abdominal, só para a gente padronizar vocabulário e as importâncias desse órgão. A gente pode considerar a parede um órgão em suas funções, conhecer as principais técnicas associadas ao fechamento da parede. E o interessante é que existe evidência muito boa em alguns passos técnicos, e focar em materiais e ferramentas adjuntas que garantam o sucesso desse fechamento. Para tanto, a gente fazer uma introdução geral com alguns dados epidemiológicos, vou mostrar a fisiologia da parede, técnicas de abertura e fechamento, e se a gente tiver tempo, no final a gente bate um papo de situações especiais, do tipo tela profilática, curativa a vácuo, entre outras coisas. Então, a parede sempre foi considerada na literatura um órgão importante, porque a falha no seu fechamento gerava uma série de constrangimentos na equipe, no paciente. É muito ruim quando o paciente tem um evento de parede, né? Dá a impressão que todo o processo fracassou, ou que não foi bem fechado, ou que houve uma falha técnica. Além disso, em termos numéricos, tirando a parte do peso psicológico, os números não são pequenos. Se a gente colocar eventos agudos de parede, como deiscências agudas, eventrações e eviscerações, num paciente de baixo risco, chega a 3,5%. Mas se a gente pegar pacientes de alto risco, emergências cirúrgicas, obesidade, diabetes, cirurgia de emergência, transfusão de sangue, isso aqui pode chegar a 15%, é um número alto. Quando a gente muda para o tipo de evento adverso, agora a gente está falando de hérnias incisionais, aí os números explodem, né? No baixo risco, esse número vai de 11% a 22%. Então, mesmo com todas as variáveis controladas, evento adverso de parede chega a 11% a 22%. E no alto risco, isso pode chegar a 40%. Então, existem centros cujos metade dos pacientes vão ter algum evento de parede como a hérnia incisional. É um número muito alto, com todas as consequências disso. A qualidade de vida do paciente, custos em saúde, entre outras coisas. Se a gente for olhar os dados de pacientes transplantados de rim, é interessante, porque todas as variáveis que acometem, obviamente, o paciente não transplantado também acometem o paciente transplantado. E como o professor Medina
preambulou aqui para a gente, obesidade, tabagismo, infecções associadas ou não à imunossupressão, a técnica, toda a medicação e as comorbidades, a idade, são variáveis que impactam em eventos adversos de parede de paciente transplantado. Mas o mais interessante, quando a gente olha essa revisão sistemática, que tentou alencar quais são as variáveis independentes e prevalências de evento adverso em parede. É muito heterogêneo. Dê uma olhada nisso aqui. Aqui é a taxa de incidência de evento adverso de parede abdominal em diferentes trabalhos da literatura sobre pacientes transplantados renais. Eu tenho desde evidências de estudos que colocam menos de 5%, aqui é mais ou menos 4, 5% de evento adverso parede, a 50%, 60%. É muito heterogêneo. Então, a tentativa de padronizar vai nos mostrar o quê? Que parece que a idade não é uma variável que afete. Se a gente tentar controlar as variáveis, né, associadas a evento adverso de parede em paciente transplantado. O IMC é. Então, pacientes obesos, e como o professor falou, parece que está tendo um aumento da incidência de sobrepeso, né, nos pacientes transplantados. Obesidade aumenta fator de risco de evento adverso em parede. Alguns imunossupressores aumentam o evento adverso. E olha que impressionante, eu não achei que fosse aparecer tanto assim. O tipo de incisão que você escolhe para fazer o transplante, depois vocês comentam aí, a pior de todas é o taco de hóquei, né? É a letra D aqui. Ela é que tem mais evento adverso em parede quando comparada a outras incisões possíveis para um paciente transplantado. Mas depois que a gente controla tudo, o fato de ser transplantado não impacta. Não é porque ele é um paciente sem função renal que vai receber um enxerto, isso isoladamente não impacta em evento adverso em parede. O que vai impactar são os satélites desse paciente, é o diabetes, é a hipertensão, é a obesidade, é o uso do imunossupressor. E é fundamental que para que todos aqui falem a mesma língua, para que a gente audite os casos e para que nós saibamos o que está acontecendo no serviço, inclusive aqui, que nós nomeemos os eventos, né? Então a literatura sugere que a linguagem de eventos adversos em parede seja padronizada e, em geral, a gente tem o que se chama de SSE, que são eventos de sítio cirúrgico, e dentro desses eventos eu tenho o SSI, que é a infecção de sítio cirúrgico, que é um dos principais, e outras ocorrências relevantes, SSOs, que aí surgem as deiscências, os seromas, os hematomas, as eviscerações. Então eu tenho um termo guarda-chuva, que seria como se fosse um desfecho combinado, que são SSEs, e dentro deles eu tenho dois outros eventos acontecendo. As SSIs, que são as principais, imagino que aqui com vocês também, as infecções de ferida operatória, e um outro desfecho guarda-chuva, que é o SSO. E aqui dentro estão as eventrações, eviscerações, hematomas, tudo. Então, que a gente audite isso e consiga quantificar. E aí a literatura dá um quarto termo, que são SOPs, que são aquelas ocorrências de sítio cirúrgico que vão precisar de intervenção. Eu precisei ressuturar, eu precisei drenar, eu precisei tirar pontos. Então, ter esse controle é fundamental. Aqui está um zoom para vocês, só como a gente hoje trabalha esses nomes, né? SSEs, que contém SSIs e SSOs, e alguns desses viram SOPs. Tudo isso daí está reunido em uma série de consensos e guidelines. O consenso europeu é um dos principais. O grupo espanhol, o grupo francês, o grupo português são muito fortes nisso daqui, os italianos também. E recentemente saiu uma atualização do consenso europeu, é de 2022, é bem recente, em que ela atualiza a certeza da evidência do que está acontecendo. Então, resumindo essa primeira parte aqui, para a gente começar a ir diretamente para o que interessa. Os eventos são comuns, podem chegar a 40%. O transplante isoladamente não é um fator de risco, o fator de risco vão ser nas variáveis satélites desse paciente transplantado. Os eventos devem ser nomeados e auditados, e para isso tem que ter padronização de vocabulário de prontuário. E, felizmente, existem evidências de muito boa qualidade, de muito boa certeza de evidência sobre o fechamento da parede. Indo para a parte da fisiologia, a parede é fundamental para uma série de funções orgânicas, movimentação. Sem parede abdominal você não consegue fazer uma série de movimentos de tronco. Ventilação, a parede contribui com 10 a 20% do volume corrente do paciente. Em casos de estresse, isso pode chegar até 50%. O paciente recruta a parede abdominal para conseguir ventilar. Toalete brônquica, então a gente é dependente de parede abdominal para tossir. Todas as funções excretórias fisiológicas, urinar e defecar é condição, a parede é condição para que a gente consiga fazer isso. E o exemplo que a gente tem aí de como é triste e como compromete, só pegar aquelas crianças que nasceram com qualquer deficiência de parede, para vocês verem como a sobrevida é extremamente menor por não ter a parede abdominal. E quando a gente vai tentar encontrar onde essa parede lesada
intencionalmente numa cirurgia, vai conseguir retomar a sua função inicial, todas essas funções, o número-chave que a gente vai trabalhar aqui são 120 dias. Então, a partir do momento que a gente faz uma incisão na parede abdominal, e aqui eu vou focar em aponeurose, que é a parte mais forte da parede, com a liberdade do Rafael aqui, eu não vou focar na pele, tá, Rafael? Mas é claro que ele se importa com a parede como um todo. A gente tem que, pelo menos 4 meses, para que a parede consiga recuperar, nesse período aqui, 70% a 80% da sua força têncil. E é esse número que diz que a parede está voltando a ficar autônoma. Normal nunca mais fica. Tá? Isso é importante saber. Uma vez incisada, nunca mais vai ser uma parede normal. Ela sempre vai ser uma parede mais frágil. Mas a gente precisa nós precisamos fazer uma série de procedimentos para que o paciente consiga chegar aqui. Para que aí sim ele retome a autonomia da sua parede. Então, toda a técnica operatória objetiva garantir uma resistência têncil a essa parede durante todo o seu período de cicatrização, para que em torno do 100º dia, do 4º mês, aí sim esse paciente retome sua autonomia. Então, memorize esse número 120, que ele vai ser importante lá na frente. Então, dessa segunda parte, resumindo. Então, a parede abdominal, principalmente a linha média, e a gente vai se preocupar muito com linha média, ela é fundamental para diversas funções orgânicas, precisa da ergonomia simétrica da parede. E essa parede incisada, ela necessita de suporte de tensão por pelo menos 120 dias, mais ou menos 4 meses. Bom, entendendo essa parte, feito esse preâmbulo da importância clínica do que a gente está falando, da padronização vocabular e da importância fisiológica da parede, agora a gente vai direto para as evidências do que impacta ou que não impacta. E a primeira que eu queria trazer para vocês é que a abertura é o começo do fechamento. É fundamental esse tempo. Eu abro já planejando fechar. Eu abro para fechar. Tem muita gente que nem considera isso aqui como uma abertura, chama de início de fechamento, para tentar mudar o mindset dos cirurgiões, para que eles valorizem o fechamento. Então, o primeiro item seria a incisão. Claro que todo cirurgião gosta de incisões grandes e que ele tenha tranquilidade de trabalhar, espaço para tudo. Mas dados de literatura mostram que as incisões transversas, no sentido perpendicular do eixo de força do reto do abdômen, próximas à sínfise púbica, são as que têm as menores taxas de evento adverso. Infecção, deiscência, hérnia. Tanto que a gente não vê no nosso dia a dia fanistil de cesariana infectando, viscerando e ventrando. Tudo bem que a gestante é uma paciente saudável, em princípio, né? Mas, dada a quantidade de cesarianas que existem, era para nós vermos hérnias, eventrações e ulcerações em pós-ópito de cesárea. E elas não aparecem com a frequência que a gente vê outras doenças. É mais provável você encontrar uma deiscência ou infecção numa incisão de uma cicatriz umbilical, de uma hernia umbilical eletiva, de 2 centímetros que num fanistil de 15 centímetros. Mesmo com todas as complicações de um parto. Quando a gente vai para as incisões longitudinais, medianas ou paramedianas, aí o problema começa a acontecer. E a literatura traz para isso, para a gente, que as incisões transversas, em primeiro lugar, seguido das paramedianas, são as que estão associadas às menores taxas de hérnia. E quanto menor, melhor. Então, tudo que for possível para tirar a incisão da linha média longitudinal tem que ser feito. Então, se for fazer um apêndice, que faça um McBurney, um Rock Davis e não faça uma longitudinal mediana. Se for colocar um portal, um trocarte, que não coloque na linha média. Tira da linha média. E eu imagino que no transplante renal a gente já está fora da linha média, na grande maioria dos pacientes, mas se der para horizontalizar a incisão, vai ter menos evento adverso do que uma incisão longitudinal. Tanto que a gente viu que é exatamente a longitudinal em taco, quando comparada às outras, inclusive a paramediana, que tem a pior taxa de complicações. Então, claro que aí, depois os nossos colegas urologistas transplantadores podem dizer para a gente o quanto é factível essa mudança. Mas a literatura traz que as incisões longitudinais são as piores. Segunda variável de abertura, com que eu abro, né? A gente tem o hábito na cirurgia de abrir a pele com lâmina, isso é um pouco consensual, mas logo na sequência a gente pega o bisturi elétrico, coloca na função coagulação, que é a que tem a maior voltagem, e começa a abrir subcutâneo. E a gente aproveita o mesmo bisturi elétrico na função coagulação e abre a aponeurose. E para quem faz parede abdominal, abrir a aponeurose com bisturi elétrico é um crime. É você abrir um ureter com bisturi elétrico, é você abrir um vaso com bisturi elétrico, é pegar a pele
que o Rafael vai fechar depois, põe na função coagulação e... Vejam o grau de lesão térmica que acontece quando eu uso a função coagulação do bisturi elétrico. Tem dados de literatura que mostra de processos de necrose e inflamação até 2 centímetros de distância da linha de corte que a gente nem vê. Então a literatura traz isso com uma tranquilidade de que as incisões faciais, quando feitas com lâmina fria, aqui é de cold sharp, né? Elas têm mais resistência a têncil e mais rápido do que quando a gente abre a aponeurose com coagulação. Se você lembrar que a aponeurose é um tecido pouco vascularizado, pior ainda. Então, a gente tem que ter, pela aponeurose, o mesmo respeito técnico que o urologista tem pelo ureter a hora anastomosa, que o vascular tem pelo vaso a hora anastomosa, que o plástico tem pela pele a hora anastomosa. Todo tecido que eu intenciono cicatrizar, eu não posso usar o elétrico na função coagulação, porque eu vou lesar, eu vou fazer dano térmico naquela estrutura e os eventos adversos vão acontecer. Então, da parte de abertura, o que a gente tem de evidência é o quê? É que as incisões transversas, fora da linha média, são as que têm os melhores benefícios, embora a gente saiba que isso limita o inventário, e sempre que possível abrir a aponeurose com lâmina fria ou tesoura, usando os mesmos princípios de outros tecidos que eu quero cicatrizar. Indo agora para o fechamento propriamente dito, embora a abertura seja parte do fechamento, a gente tem que, pensando um pouquinho agora em soft skills, em habilidades de sobrecarga mental, quando a gente pega esses trabalhos feitos aqui em cirurgia cardiovascular, mas isso não é diferente de outras doenças, de outros procedimentos cirúrgicos, nós temos que a sobrecarga de trabalho mental de um cirurgião, é o pontilhado aqui, ó, pontilhado grosso, ela é pequena no começo, quando ele começa a cirurgia ela sobe, ele tem a maior sobrecarga de trabalho no reparo e quando vai fechar ele relaxa, e aqui está o perigo. O fechamento é tão importante quanto o reparo do órgão nobre. E, em geral, a gente deixa o fechamento para o menos experiente da equipe, quando o cirurgião está cansado, geralmente após horas de cirurgia ou de sobrecarga técnica. E aqui é um dos motivos que acontecem problemas. Tamanha a importância disso que alguns hospitais trabalham com equipes de fechamento de parede. Então, o cirurgião faz o que ele tem que fazer, o tempo nobre. A hora que ele acaba, porque ele está cansado, está exausto, ele não quer ficar mais 1 hora fechando. É uma parede grande fechada, vai gastar 1 hora, pelo menos, para você fechar bem uma parede. Todos os tecidos. Ele não quer mais 1 hora de tempo cirúrgico. Ele quer acabar logo aquilo. Então, tem hospitais que dedicaram uma equipe só para isso. Ele está terminando, ele liga, essa equipe vem e eles fecham. E aí padroniza a técnica, uma equipe descansada que reproduz aquele modelo sempre. Não sendo isso possível, que pelo menos seja reconhecido que o fechamento é um tempo tão nobre quanto o reparo principal. Sabendo disso, a literatura separa 10 mandamentos da abertura e do fechamento ótimo da parede, e eu vou mostrar para vocês agora o que a gente encontrou. A primeira comparação feita, que havia dúvida é, vale a pena eu fazer uma sutura contínua ou separada? Qual que era a dúvida por trás disso? Quando eu faço a sutura contínua, qual que era o medo? Se rompe um ponto e é um fio único, eu abro tudo, né? Quebrou um ponto, rompeu o fio em um ponto, eu perco toda a minha síntese. Agora, se eu fizer pontos separados, se romper um, os outros estão segurando. Porém, a gente sabe que pontos separados, cada um deles é responsável pela força têncil daquele local e isso não é distribuído. A hora que eu faço a sutura contínua, eu distribuo tensão. Essa foi uma das primeiras comparações feitas na literatura. Essa revisão sistemática inline de 2010, que juntou 7.711 pacientes, encontrou o quê? Que comparando sutura contínua versus interrompida, a sutura contínua tem benefício com odds de 0,59 em relação à sutura interrompida ou pontos separados. Então, o primeiro mandamento é síntese contínua. Um fio até o seu limite, próximo fio até o seu limite. Quanto mais contínuo, melhor. Tem um trial rolando que vai tentar fazer uma comparação muito bem desenhado, contínuo separado, em emergência, e o mais provável é que isso se reproduza, embora a gente ainda não tenha esse dado. Próxima dúvida era, o que eu pego? Pego só a aponeurose, pego um pouquinho de músculo para trazer tecido, envolvo o peritônio ou não envolvo? Quais tecidos eu envolvo nessa minha sutura simples? E a resposta da literatura é que a sutura simples não deve envolver o peritônio, nem o músculo, nem o subcutâneo.
é somente a aponeurose, single layer. A gente, quanto mais tecido envolve, mais apertado fica. Quanto mais tecido envolve, mais isquemia tem. E existem alguns tecidos que não precisam de aproximação para cicatrizar, como o peritônio. O peritônio não depende de aposição para ter cicatrização. Haja vista que uma hérnia sem peritônio se peritoniza inteira, sem que você aproxime as bordas do peritônio. O peritônio, ele cicatriza por ilhas de continuidade. Focos de células peritoneais vão se proliferando e vão se unindo. A aponeurose não. A aponeurose demanda que você encoste uma borda na outra para que ela cicatrize. E mesmo assim, às vezes, não cicatriza. Então, ter tecido no meio da aponeurose é deletério. Eu envolver um monte de massa que se interpõe entre as duas bordas é ruim. Eu envolver um monte de tecido que vai necrosar, isquemiar, vai liberar citocina inflamatória naquela minha linha que eu quero suturar. E vai abrir a aponeurose. Então, a gente não pode deixar que tecidos outros concorram com a cicatrização da aponeurose. Quanto menos pegar, quanto mais sua aponeurose pegar, melhor. Aprendi o fio e o que eu pego. Aí a próxima pergunta veio, qual fio usar, né? Eu uso um fio absorvível, que, em termos de vantagem, vai desaparecer do tecido, deixando ele o mais natural possível. Porém, em algum momento ele vai ficar fraco e eu vou perder força. Ou eu uso um fio inabsorvível, que provavelmente, no tempo de vida de um ser humano, não vai sair daquele tecido. Mas essa sua permanência pode acarretar problemas como sinos, mas eu garanto a força têncil prolongada. E a literatura foi atrás disso. E a gente encontra aqui, quando eu comparo suturas absorvíveis, materiais que vão ser degradados, com os não absorvíveis, ganha o absorvível. Então, é favorável que a gente utilize um material que será hidrolisado ou fagocitado pelo tecido. Que a gente não use materiais de permanência na linha da aponeurose. Só que aí surgiu a dúvida. Eu pego um fio que absorve rápido e ele some logo, a inflamação passa logo, mas eu corro o risco dele ser absorvido antes da aponeurose ter sua força têncil garantida, ou eu prolongo essa absorção um tempinho. E aqui foi onde houve o racha, talvez mais conhecido entre cirurgiões de parede e cirurgiões não de parede, que é qual fio utilizar. Quando a gente olha essa evidência, ganha os fios de absorção lenta. Então eu vou usar um fio que demore para ser absorvido, mas que será absorvido. E aí o que aconteceu aqui? Quando a gente roda na técnica operatória, junto na graduação e na residência, a gente aprende que o Vicryl é um fio de absorção lenta, quando comparado ao Catigull. Catigull uma semana, Vicryl alguns meses. Só que para a parede abdominal, o Vicryl é um fio de absorção longa, rápida, não lenta. Então a síntese da literatura é que a gente não utilize fios de absorção rápida, mas sim fios de absorção lenta e monofilamentar. E quando a gente vai olhar a velocidade, olha como, não agora a técnica operatória, mas como que quem estuda a parede classifica os fios. O Vicryl, ele é um fio de absorção rápida. Ele está na mesma categoria do Catigull. É considerado que o Vicryl tem o seu tempo de absorção de 56 a 70 dias. E se você lembrar daqueles 120 dias que a gente comentou, o Vicryl está absorvido antes da parede ter adquirido 80% da sua força têncil, que é o tempo necessário. Quem que é o fio de absorção lenta, usando os critérios de absorção de quem estuda a parede? O PDS. Ele demora mais do que 120 dias para ser absorvido. Portanto, o PDS é o fio de escolha de síntese de parede, porque enquanto a parede recupera a sua força, o fio não perde a sua força. Ele está lá, firme, segurando os movimentos do paciente. E entre os dois, já que o Vicryl é rápida e o PDS é lenta, e o PDS é o de escolha, surge o prolene, que ele não será absorvido. Porém, a gente viu que quando a gente compara cabeça a cabeça a absorção rápida e não absorvível, o não absorvível perde. Então, a primeira escolha é o PDS, a segunda escolha é o prolene e a terceira e última escolha é o Vicryl. Eu acho que hoje a maior parte dos hospitais fecha ainda muitas paredes com Vicryl, com raras exceções. Veja o que aquela atualização diz, né? Que a grande maioria dos fios de absorção rápida, como o Vicryl, ele cita aqui o Vicryl como absorção rápida, é fundamental entender isso, o Vicryl é absorção rápida,
eles vão perder metade da sua força têncil em 2 semanas. É muito pouco, é muito rápido. Imagine, 14 dias, aquele fio que tem que ficar 120 já perdeu metade da sua força têncil. Então, o Vicryl é um fio definitivamente proibido para fechar parede. A gente tem paura de paredes fechadas com Vicryl, porque a gente sabe que aquela parede está sob risco de abertura, porque o fio vai perder. O Vicryl é ótimo em uma série de outras situações. Acho que ele não é um fio para ser... Talvez enterrá-lo foi muito grave, né? Merece seu lugar em outras regiões. Mas acho que nem os plásticos usam Vicryl, né? Usa? Mas vocês usam no subcutâneo? Porque era nylon, não era? Ah, porque... Então o Vicryl pode. Então na plástica está ali... Ó, pronto. Desenterra... Não, ponerosa não. Chega a utilizar, mas quando a gente abre só a ponerosa anterior, e a gente coloca uma tela, quando a gente faz retalho de F, retalho trans, a gente coloca uma tela entre as duas aponeurosas, posterior e anterior, e faz o fechamento com o Vicryl. PDS, então. Vamos trocar isso aí. Vamos usar. Não tem o PDS. Posso usar o Prolene? Pode, mas aí a gente vai estar surgindo esse probleminha aqui, né? O Prolene, como todo mundo sabe, está associado a granulomas e infecções crônicas de ferida operatória, né? Como sinos. E esse é o grande receio que faz muitos cirurgiões preferirem o Vicryl. Mas ainda quando a gente pensa no evento adverso hérnia incisional e evisceração, o Vicryl perde do Prolene. Como nós fazemos para contornar em parcial essa situação dos sinos? É sabido que o Prolene, sendo a segunda opção, ele causa os sinos... Como é que eu volto aqui? Aqui. Ele causa os sinos por causa do nó. É principalmente no nó do Prolene que surge os sinos. Então, se for usar o Prolene, que a gente mude a estratégia de nó. Eu vou mostrar para vocês mais para frente qual que é o tipo de nó ideal para se fechar com o Prolene. Então, está aqui os dois eleitos, né? Em primeiro lugar, o PDS, em segundo lugar, o Prolene. E aqui eu quero destacar para vocês o tamanho do fio que se deve utilizar, a espessura. A recomendação é que se utilize um PDS ou um Prolene 2 zeros. E a maioria dos cirurgiões prefere um fio mais grosso. Gosta do 0, do 1, porque é intuitivo imaginar que o fio mais grosso é mais forte. Só que o fio mais grosso é mais forte quando eu penso em quebrá-lo puxando linear com a mão. Não há dúvida de que um fio 2 zeros eu quebro muito mais fácil do que eu quebro um fio grosso puxando com a mão. Só que a gente tem que lembrar que este fio não está no tecido reto. Ele está fazendo uma espiral. E uma roupa tem uma linha de costura, costurando ela. E ela não rasga tão fácil quanto uma fio de costura quebra se você puxar. E aí os esforços vão ser para tentar entender como que eu faço um fio fino, que dará poucos sinos, que não vai rasgar a minha aponeurose, ficar forte no tecido. E aí começou a literatura agora a estudar o tipo de pegada e de passada que eu vou dar com esse PDS 2.0 e esse Prolene 2.0 no tecido. Vale a pena fazer pegadas pequenininhas, eu pego pouquinho tecido, ou pegadas grandes. Ou seja, eu vou pegar a minha agulha e vou passar bem pertinho, meio centímetro só de distância da linha, e saio do outro lado do meio, e eu dou uma passada de meio, então passadas horizontais de meio, longitudinais de meio, 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 e parece que ele está bem pertinho, quase rasgando. Se rasgar meio centímetro, vai rasgar, ou eu pego o grandão mesmo, como todo mundo fazia, né? Pelo menos 1 centímetro, tecido forte. Essa aqui é a chamada regra de Jenkins, né? O quanto eu pego em relação ao quanto eu ando, a proporcionalidade disso. E aí foram se estudar a dinâmica de mola dos fios. O que se percebeu? Quando eu faço uma pegada grande, eu começo a rasgar a aponeurose. Quanto mais tecido eu pego, quanto mais longe eu pego, maior o risco de eu fazer o que chama de bottom hole hérnia, né? Esses tecidos rasgando. É só você imaginar um pano e eu pegando um fio de costura grosso, imagina um fio bem grosso. E eu pego o grandão nesse pano e passo várias vezes largo nele. Vocês vão imaginar que se eu puxar, ele vai rasgar. Agora, se eu pegar esse mesmo tecido e pegar um fio muito fininho, fizer uma sutura bem pequenininha, rente a ele, a semelhança que uma máquina de costura faz. Os alfaiates perceberam isso muito antes da gente. Não rasga esse tecido. Eu posso fazer a força que eu quiser, que é muito difícil dele rasgar. E pegando essa ideia dos tecidos, a gente chega à conclusão de que eu preciso fazer uma pegada de parede que me permita uma distensão, uma retração de pelo menos 30% do tecido. E é por isso, Rafa, que os fios farpados na aponeurose não podem existir. Porque eu preciso que o fio corra
e volte. Ele vai para frente e vai para trás, porque a aponeurose é dinâmica. A pele é muito menos dinâmica do que a aponeurose. Então eu preciso dessa maleabilidade. Então meu fio ele tem que correr para um lado, correr para o outro. E essa distensibilidade é o que garante que a aponeurose cicatrize bem. E aí agora foram tentar buscar qual que é a proporção áurea, a regra de ouro, para que esta minha mola estique e retraia sem rasgar. E aí o Jerkins ele chega nesse número. O quanto eu preciso de tamanho de fio, sutura length, em relação ao tamanho do meu corte. Bom, se eu tiver 1 para 1, quer dizer que o fio não está nem no tecido, né? Ele está em cima só assim, né? É uma unidade de fio para um tamanho de corte. Isso é impossível, não tem nem como eu fazer essa sutura. Só que eu consigo fazer uma sutura 2 para 1. O que é isso? Eu vou ter 2 vezes fio que eu tenho de sutura. Então imagine que eu tenho meu corte, ele tem 10 centímetros. Eu vou fechá-lo com 20 centímetros de fio. Então eu vou fazer isso daqui. Vai dar uma força tênsio alta, ó. 20 a 30% de força tênsio. E ele vai aumentando a quantidade de fio, até que ele chega no número ouro entre 4 e 6 para 1, e se ficou com 4 para 1. Ou seja, eu meço a minha linha de aponeurose aberta e eu vou colocar 4 vezes este tamanho em fio nela. Isso fará com que eu tenha exatamente esta proporção. Porque pensem, se a cada meio centímetro que eu ando, eu coloco meio, eu estou colocando 4 vezes meio centímetro a cada meio centímetro que eu avanço na linha. Então eu tenho meio, 1, 1,5, 2, ou seja, eu tenho 2 milímetros de fio. Desculpa, 5, 5, 5, 5. Eu tenho 20 milímetros de fio para cada 5 que eu ando. Esse é o 4 para 1. Essa é a regra de ouro do fechamento que garante a maior flexibilidade sem isquemia da aponeurose. Esse número chamou a atenção da literatura e aí veio uma enxurrada de trabalhos. O STITCH é o ensaio clínico randomizado mais famoso e essa técnica foi conhecida como small bites, pequenas mordidas, pequenas beliscadas na aponeurose. Existe já revisão sistemática, inclusive desse ano, insiste em tentar, não sei se eles querem derrubar ou provar de uma vez que o small bite funciona, mas não para de sair tentativa de mostrar que o small bite é superior. E eu acho que o que está por trás disso é esse número, né? Quando se aplicou o small bite, foi a primeira vez que nos últimos anos a literatura viu que as deiscências caíram de 6% para 3%, 3,8% em risco absoluto, e a hernia incisional pela primeira vez despencou de 27% para 15%. Nunca antes na história da literatura esse número tinha surgido. Ninguém nunca tinha conseguido derrubar de forma tão expressiva um evento adverso tão grande quanto uma técnica de small bites. E aí ficou famoso, todo mundo entrou nessa onda, né? A gente que é gastrocirurgião, né? A gente falou assim, meu Deus do céu, chegou o apanágio, né? Conseguimos resolver os nossos problemas. E começou, né? Os cirurgiões começaram a adotar e viram que, de fato, o small bites reduz muito o evento de ferida operatória. Aí surge a recomendação, né? Que é a relação tamanho da sutura, ou seja, do tamanho da incisão na aponeurose, do fio, o tamanho do fio em relação ao tamanho da ferida, seja 4 para 1. Técnica de small bites. Vamos dar uma olhada como é que ela é feita. Pode avançar um pouquinho, por favor? Pode pôr no meio. Aí. Então, olha, pegando um pouquinho, agulha atraumática, fio de PDS, somente a aponeurose, vejam que não pega subcutâneo, meio para meio, e vai se caminhando na aponeurose usando essa proporção. É trabalhoso, é demorado, é lento. De modo que ao final a ideia é que fique assim. Sem subcutâneo entrando no meio. Se eu afastar, eu consigo enxergar, ou seja, eu não abracei muito subcutâneo. E fique bem pequenininhas as passadinhas. Esse é o fechamento ideal. E que eu meça, medida de quality improvement, que eu meça o tamanho total da minha incisão, meça o quanto sobrou de fio. Então eu sei os cotinhos que eu cortei. E aí, a partir disso, eu consigo fazer minha conta. Eu somo o tamanho da minha laparotomia,
sei o quanto eu usei de fio, sei o quanto sobrou, eu desconto, e aí agora eu sei quanto de fio tem na incisão em relação ao tamanho da incisão, e eu documento em prontuário isso daí. É recomendação que na descrição cirúrgica você coloque que foi feito small bites, o tamanho da incisão numérica e a quantidade de fios. E aí eu te pergunto, quem é o cirurgião que depois do transplante, depois de um aneurisma de aorta, depois de alguma coisa, vai pedir uma régua, vai pedir para a instrumentadora separar os cotinhos, vai começar a medir cotinhos por cotinhos. Por isso que foi negligenciado esse tempo e por isso a importância de ter uma equipe destinada só a fazer isso daí. Por fim, mas não menos importante, como dar os nós. Principalmente se a gente for usar o prolênio. O mesmo consenso reforça, né, que o fio tem que ser monofilamentar, idealmente o PDS, e que tradicionalmente os nós do cirurgião, seja o sapateiro, seja o cirurgião francês, qualquer técnica, ela tem uma perda de até 40% da força têncil. Os nossos nós, eles não são nós que resistem por muito tempo. Eles afrouxam e ao executá-lo, ele próprio afrouxa a linha de sutura. Quando a gente compara com um nó autotravável, ou esse self-lock, né, esses nós auto-lock, eles são técnicas de confecção de nó que perdem só de 5 a 10% da força têncil. Então a literatura recomenda que ao fazer a síntese da aponeurose, nós prefiramos um nó autotravável. E a técnica de Albertine é a recomendada, que seria a parada inglesa ou o nó do pescador. Aqui eu vou dar um exemplo do primeiro nó sendo feito pelo Albertine, usando um porta-agulha. Então eu tenho lá meu primeiro ponto passado. Como que eu faço com que esse nó não afrouxe ao longo dos meses? Eu pego meu porta-agulha, coloco ele no mesmo sentido que os dois fios, e eu vou começar a fazer movimentos de rotação do porta-agulha nos dois fios. Faço de 4 a 5 movimentos, pego a extremidade livre do fio e puxo. Esse é o Albertine de início. Seria o equivalente à parada inglesa sendo feita com o porta-agulha. Esse é um nó auto-travável, ou auto-lock, e este nó não afrouxa. Porque o ato de puxá-lo aperta ainda mais, ele não desfaz. E quando eu vou olhar a técnica de nó de término, é a parada inglesa. Monto minha alça e puxo o fio da agulha agora, travando. Faço isso de 4 a 5 vezes. E na última laçada, passa-se a agulha dentro do arco. Essa técnica não afrouxa a linha de sutura e este é um nó que não perde força têncil. É interessante. Fazer limpeza na sua casa. Será que abriu o microfone? Ele cuida. Então vejam, não é um capricho, né? Muitos cirurgiões falam assim, mas não é bom. Tem trabalho mostrando que o nó de Albertine ele é superior à técnica manual de nós. Pássaros cantando. Em resumo, é um nó tipo parada inglesa, seguido pelo small bites, meio centímetro, pegando somente a aponeurose. Sutura contínua sempre que possível, com pontos pequenos de 5 a 8 milímetros, um fio fino, e este fio fino, 2 zeros, é o que me garante também uma agulha atraumática. É fundamental que a agulha não abra um buraco maior do que ela vai passar. PDS é o fio ideal, na indisponibilidade o prolene, evitando-se sempre o Vicryl, porque ele vai afrouxar. E quando possível, o ideal é que o primeiro e o último nó sejam pela técnica do self-lock ou de Albertine. Ainda assim, os números não zeraram. E agora é a parte final da nossa discussão, que são os adjuntos. Mesmo fazendo tudo isso, estávamos com números entre 10% e 15% de eventos de parede abdominal. Até que surge uma tentativa de se profilaticamente associar uma tela de polipropileno macroporosa a essa aponeurose, tentando fazer com que essa tela sirva de arcabouço para a proliferação fibroblástica e seja um reforço tecidual
aquela linha que nós vimos que não recuperará 100% da sua força tensio. Talvez uma das pessoas que hoje no Brasil mais estuda isso é o Heber Gadelha Lima, seu doutorado é nisso, e ele conseguiu fazer com que um estudo randomizado com 2 grupos, com aproximadamente 50, 60 pacientes em cada grupo, as deiscências de parede abdominal fossem de 13% para 0. E aí, de repente, todo mundo tomou um choque. Como alguém conseguiu zerar as taxas de evento de ferida operatória? Pagou um preço para isso, né? Ele teve aumento de outros eventos, como seroma, infecção, mas nenhum deles crítico, como seria a hernia incisional. Então é preferível pagar o preço do seroma e de uma infecção que não será necessária retirar a tela para se prevenir uma hernia incisional. A gente ainda não tem grandes estudos de custo-benefício, custo-efetividade, de qualis em relação a isso. É uma evidência que está amadurecendo na literatura, mas tudo leva a crer que depois do small bites, a próxima fronteira nossa é a tela profilática. Qual tela? Onde? Supraponeurótica, infraponeurótica, intraperitoneal? Ainda não sabemos com uma certeza de evidência que possa ser uma recomendação geral. Mas parece que a macroporosa, sintética de polipropileno, em posição supraponeurótica, onde eu consigo tratar facilmente um seroma e uma infecção, é o melhor local de se colocar. A gente tem dados já de meta-análise em relação a isso, mostrando reduções expressivas, com riscos de 0,15, ou seja, 85% de redução de evento de ferida operatória ao se associar ao grupo tela profilática. O Weber cria um score para isso, o score de Gadelha, que é uma tentativa de dizer qual paciente vai se beneficiar da força tensio da tela, no qual vale a pena eu investir um recurso e pagar o preço de seroma, infecção. Esse score, quando maior que 4, quando maior que 2,2, caso seja associado a obesidade, desnutrição, neoplasia ou tabagismo, é indicação de tela profilática. Se você dá uma olhada no score, né, veja, faixa etária. Quanto mais idoso, maior o ponto. Homem, doença pulmonar crônica, ascite icterícia, anemia, cirurgia de emergência ou alguns órgãos associados a obesidade, desnutrição, neoplasia, é indicação. Como a gente comentou aqui, eu tenho certeza que acho que todos os transplantados renais pontuariam altíssimo aí. Mas ele é imunossuprimido, que não está contemplado. Então, será que vale a pena correr o risco da infecção e do seroma no imunossuprimido? Não sei. Mas eu fui dar uma olhada, existe um monte de estudo em pacientes gerais e, felizmente, existe estudo começando em transplantados. Então, esse aqui é um trabalho preliminar, em que é colocada um reforço de tela onlay, e neste trabalho não houve diferença em evento adverso em pacientes transplantados renais. Trabalho pequeno, um desenho questionável. E tem um protocolo em andamento de um grupo espanhol, esse sim um ensaio clínico randomizado, que ele vai testar tela profilática em pacientes submetidos a transplante renal. Eu fui dar uma olhada no protocolo dele, eles vão usar o small bites, eles vão fechar em 2 planos, aí o pessoal que faz transplante me ajuda, eles vão fechar a aponeurose em 2 planos, imagino que seja o superficial e profundo da aponeurose, e eles vão colocar uma ProGrip supraponeurótica presa com velcro. São aqueles grampinhos de velcro para segurar essa tela. Eu imagino que a associação do velcro e não sutura é para diminuir o tempo cirúrgico, uma vez que esse trabalho aqui mostrou que o único desfecho que alterou em colocar tela é o tempo operatório. Foi de 3 para 4 horas. Ou seja, associar uma tela aumenta 1 hora o transplante. Aí você faz a conta. Menos 1 hora de sala cirúrgica, mais 1 hora de anestesia. Quanto vale a pena? Né? Não sei responder para vocês se no transplantado renal vale a pena de rotina usar tela em todo mundo. Teria que fazer um subgrupo muito especial. Teria que ver quais são as variáveis que, para esse, vale a pena 1 hora de cirurgia a mais, pôr a tela, pagar o preço da infecção, do seroma. Essa resposta não tem ainda. Mas a ideia é que a tela fique assim. Não é um telão, né? Que pega lá, cristilíaca. Não, é uma tela chamada em band-aid. Ela só avança 3 centímetros a 5 centímetros
a minha linha. Como se fosse um band-aid mesmo, é um apelido carinhoso, mas faz sentido. Não é grande tela. E ela tem que ser muito bem presa, porque o paciente, quando ele fizer uma contração, ela não pode descolar do tecido. Então, toda a movimentação, a tela tem que ficar bem coaptada ao tecido. E é isso daqui que consome o tempo cirúrgico. É essa sutura aqui, ó. Longa, complexa, que aumenta. Por isso que esse trabalho está usando uma técnica de cola, entre aspas. Vão passar cola, vão jogar a tela em cima, isso aí vai acelerar em muito o tempo cirúrgico, que é o que vai fazer a literatura ficar contra a tela, muito provavelmente no transplantado. Juntando agora tudo com a tela, ficaria assim, né? O nosso Small Bites com uma tela profilática associada. Agora sim, o resumo final, né? O ideal é uma sutura contínua com pontos pequenos, usando PDS, 2 zeros, agulha traumática, pela técnica de Alberdin dos nós, e no alto risco, e aqui a gente vai ter que definir quem que seria o nosso alto risco, tela profilática com lei. Concluindo, o mais importante, linha média sempre preservada quando possível, fuja da linha média. Incisões transversais. Abra com lâmina fria. Use a técnica dos Small Bites 4:1 PDS 2 zeros Alberdin e considere a tela profilática apenas no alto risco. Tem um episódio do nosso podcast, queria fazer aqui uma propaganda, tem um podcast que é de cirurgia geral, é o Mania de Cirurgia, a gente tem um episódio específico só sobre isso, em que a gente discute um pouco mais aprofundado riscos e benefícios, é o episódio número 39, eu deixo aqui os meus contatos. Muito obrigado. Obrigado, Diego, mais uma Obrigado, vez. professor. Parabéns aí pela sua apresentação, que é uma obstinação assim, pelo detalhe, que faz parte até do nosso, dos nossos valores aqui do hospital. Então, está aberto para perguntas, comentários. O Alessandro primeiro. Parabenizar a apresentação, assim, tudo que tem de mais novo na literatura, fantástico. Em relação à tela profilática, que é o nosso foco aqui, você falou que eles usam véu, o pessoal da Espanha, né? Está usando véu. O que nós, assim, a gente acaba tratando aqui muita hérnia incisional, né? E a gente acaba operando esses pacientes após a hérnia, para correção dessa hérnia incisional. E a gente vê que o uso do velcro, o uso de cola, está aumentando o índice de complicações. E é por isso que você falou que provavelmente o pessoal vai jogar contra o uso da tela profilática, né? Mas você, assim, no caso do transplante, como a incisão, o Wilson me ajuda, a incisão deles não é tão grande, não é uma incisão tão extensa. Não acredito que o uso da tela com fixação com fio vai aumentar muito o tempo cirúrgico, né? Você acha que isso seria factível aqui para nós? Então, acho que sua pergunta é excelente e eu não terei resposta. Eu vou fazer ponderações, né? Eu acho que talvez precisaria primeiro medir o tempo que demora para a equipe, depois de um certo tempo, imagino que umas 15, 20 telas, criar o expertise de colocar a tela. Uma vez feito isso, a gente teria que medir, nós teríamos que medir os eventos adversos dessa tela. Factível, eu acho que é. A equipe treinou, desenvolveu a técnica, a tela já vem recortada no tamanho mais customizado, porque uma coisa é alguém entregar uma tela 30 por 30, outra coisa é pedir aqui para já deixar num tamanho mais favorável ao TX, acelera o corte. A gente aprende a suturar onde o ponto vai nesse movimento. Não acho que aumentaria 1 hora. Cirurgiões habilidosos não colocam em bem menos tempo, 15 minutos, 20 minutos. Eu acredito que seria factível sim. Minha dúvida é qual que é o paciente que se beneficia. Não acho que são todos, eu tenho certeza que você também concorda com isso. Acredito que o obeso, o desnutrido não obeso, né? O obeso desnutrido e o desnutrido consumido. Talvez o transplante combinado, que precise de mais imunossupressor, não sei se tem algum tipo de transplante que vai mais imunossupressor. Aí eu vou precisar do pessoal do transplante da nefro dizer qual seria o subgrupo que talvez se beneficiaria. Eu, sinceramente, Alessandro, não sei dizer. Consigo imaginar, mas acho que os colegas aí poderiam dizer melhor se eles puderem comentar. Se vocês veem espaço para tela profilática em quem, né? Não, teria que fazer um estudo. Eu já coloquei algumas. Aqui, que é alguns pacientes que você olha, não, isso aqui vai abrir com certeza.
O que você olhou que você falou vai abrir com certeza? Tá, é que esse bem obeso que você dá um ponto e vai rasgando, né? Então, esses daí eu já coloquei. Teve um deles que complicou, né? Infectou a tela, teve que tirar. E assim, nem coloquei tantos assim, né? Mas um eu sei que complicou. Então, assim, eu acho que tem espaço para colocar, tem nos pacientes daqui. O problema é realmente escolher qual que é o melhor subgrupo, né? Porque se a gente começar também a estender demais as indicações, provavelmente vai aumentar a complicação por causa da tela. E vai crescer muito. Então, acho que o difícil para nós é isso, é escolher o subgrupo de paciente que precisa receber realmente a tela. Precisava desenhar um estudo, né? Fazer isso. Daí pode até ser publicado, que tem pouco, não tem trabalho em transplante que seja consistente e que tenha um número grande de transplantes como nós temos aqui. Eu acho que tem que fazer isso assim. O problema de parede, pessoal, acho que é uma coisa em transplante importante no mundo inteiro. Tanto que assim, quando começou a história de transplante, o implante robótico, o grande mote dele é justamente isso, em pacientes obesos que tem muita complicação de parede. Depois, realmente, estão estendendo para todo mundo, né? Mas a grande indicação teórica do transplante robótico é justamente paciente obeso para não ter complicação de parede. O Guilherme Patavino, que é um expoente do grupo de transplante aqui do Hospital do Rim, coordenado pelo Wilson. Patavino. Bom dia, pessoal. Primeiro, peço desculpas por não estar presente na reunião, tive uma urgência, acabou atrasando, aí não consegui chegar a tempo aí, fiquei assistindo aqui pela internet. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí, Diego, sempre bom ter você aqui com a gente, né? Já é a segunda vez que eu vi sua aula, já vi também sua aula pelo podcast, né? Te acompanho também nas redes sociais. Assim, tem uma didática muito boa. Da última vez que você deu essa aula para a gente, eu depois sentei com o Dr. Hélio, conversei com ele para ver assim, possibilidades para tentar tentar estudar o que podemos identificar como fator de risco. E a sugestão dele foi levantar alguns casos para fazer um trabalho retrospectivo para avaliar os fatores de risco e tentar fazer um grupo que fechasse com essa possibilidade de utilização de telas, né? Só que exige trabalho, então demanda tempo, eu não tenho tanto tempo disponível, estou ainda levantando isso daí, mas vai demorar um tempo até resolver. Só que eu já fiz a revisão na literatura, né? E vi aqui diabético, tempo cirúrgico, tem vários fatores que estão envolvidos, mas um deles, que é o principal, acaba sendo a infecção de ferida operatória. Eu já vi você comentar outros assuntos em relação à infecção de ferida operatória. E um deles foi a utilização ou de povidine ou de clorexidine para lavagem da ferida, né? Então, tem um estudo que você comentou que compara lavar com soro ou lavar com clorexidine e mostrou que com clorexidine isso daí faz diferença, né? Eu acho que assim, a infecção impacta muito, ainda mais o paciente transplantado, na questão das complicações de ferida operatória, em relação à deiscência ou hérnia. Que sugestão você daria, assim, além da técnica de fechamento, mas principalmente para evitar a infecção de ferida operatória? E outra coisa, os cuidados após utilização de faixa elástica, laxante, o que você colocaria assim, como importante ter como cuidado no pós-operatório imediato para tentar também ajudar a prevenção da deiscência e da hérnia? Obrigado, Guilherme, prazer revê-lo. Faixa elástica é bom você falar, porque aqui o pessoal acha que tem uma tendência a achar que a faixa elástica consegue evitar todas as complicações. Vamos lá, então, a única evidência, Patavino 1A, de prevenção de infecção de sítio cirúrgico é o antibiótico profilático religiosamente 1 hora antes da incisão. O problema é que mais de 80% dos centros não conseguem cumprir essa 1 hora antes. Geralmente o anestesista faz na indução. Leva para a sala, aí pergunta, fez o antibiótico? Pega lá para mim a cefazolina. Não é 1 hora antes. Não deu tempo de concentrar no tecido na hora da incisão. Então o antibiótico profilático precisa ser feito ou na RPA, ou ter alguém muito criterioso vendo que é 1 hora antes. Menos de 1 hora antes não funciona. Tem que ser exatamente 1 hora, pelo menos 1 hora antes, o ideal é ser 1 hora antes. É a única evidência 1A. A partir daí começam a surgir evidências que têm certeza menor. Né? Tem mais imprecisão, é evidência indireta, são análise subgrupo, análise pós-hoc.
O que poderia contribuir para também diminuir a infecção, fora controlar variáveis clínicas do paciente? Estou falando ativo que alguém poderia fazer. Trocar todos os materiais antes de fechar. Então, troca luva, troca instrumental. A gente sabe que a transsudação da mão passam os poros do látex. Então, a mão do cirurgião está contaminada ao final do procedimento cirúrgico, mesmo que ele tenha escovado de forma religiosa. E os materiais que ele usa também. Então, a recomendação da literatura é que fique uma caixinha de material de síntese com um par de luva. A hora que todo mundo acabou, vai lá, troca esse material. Você estaria com uma luva nova estéreo e uma caixa estéreo. Evidência moderada, certeza moderada. E a outra seria a lavagem do leito cirúrgico com clorexidina. Mas aí é menos ainda, é low quality, né? É baixa certeza de evidência, e geralmente quando é baixa certeza, a gente evita dar uma recomendação, vira uma recomendação fraca. Então, uma das sugestões da literatura é que, ao final, você passaria aquele clorexidina degermante no subcutâneo pele. Só que aí você vai ter o outro lado, né? Que é esse químico aumentando o risco de inflamação daquela incisão, e pode ser que a cicatrização não fique boa. Por isso que isso aí eu nem recomendo. Eu acho que o que com certeza teria que fazer é o antibiótico uma hora antes, e auditar se está sendo feito uma hora antes, e na sequência a troca de materiais que não fica tão caro. Isso daí é muito fácil de fazer, uma luva a mais. Agora, a clorexidina eu acho que não vale a pena recomendar, sendo muito sincero. Acho que ainda não tem força de evidência para virar recomendação, Patavino. Acho que é perigoso. E, Diego, só mais uma pergunta em relação à troca de luva, que eu conversei com alguns outros colegas, eles falaram assim, que geralmente quando a cirurgia é muito demorada, eles costumam fazer isso aí de rotina, né? A cada 2 horas, por exemplo, os cirurgiões cardíacos, eles trocam luva. Quando é uma cirurgia curta, porque assim, você vê que o tempo cirúrgico dos trabalhos científicos deu 3 horas de transplante. A média é 1h30. Tem gente de transplante que vai chegar a 1 hora de pele a pele. Teoricamente, você acha que precisa realmente trocar a luva nesse caso? Acho que para síntese, sim. Acho que seria interessante. Porque está próximo de 2 horas, né? Algumas pessoas transpiram mais, outras menos. Vão ter luvas com porosidades diferentes. Então a questão é transpirar, né? O risco são algumas coisas que sugerem que vai aumentar a infecção do sítio cirúrgico para a troca de material. São os contaminantes ambientais, né? Todo mundo respirando, a máscara, os cabelos, tudo isso vai contaminando de pouco em pouco os materiais. O segundo, e é o principal, é a mão transpirando. O suor da mão gera uma solução de continuidade com o látex que não é impermeável, e as bactérias da mão vão para a superfície da luva. Isso daí, a partir de 2 horas, é uma documentação. Se você fizer cultura de luva estéreo bem escovado, vai ter bactéria na luva depois de um tempo. Isso não estou nem considerando que furou a luva, que esbarrou em alguma coisa. Então, parece que é um consenso que se troque luva, embora não tenha nada randomizado muito bem feito. É uma evidência indireta. Então, estudos in vitro, mas a recomendação, se pegar os trabalhos da OMS, a recomendação é que se troque todos os materiais de síntese, inclusive as luvas, antes do fechamento. Quando eu era estudante, eu ajudava um cirurgião no interior. Toda a cirurgia que ele fazia, ele considerava a incisão como uma placa de Petri e injetava antibiótico, na época do clorofenicol ainda, na incisão. Ninguém mais fala disso. Eu não sei, acho que é uma coisa que não tem sentido. Professor, tem agora alguns fios impregnados com antibiótico que parece que tem algum benefício em infecção, mas ainda existe muito lobby da indústria do fio. Então, a gente ainda tem um pouco de receio de dizer que esse fio tem que ser usado para todo mundo, mas é uma esperança que os fios embebidos em antibiótico diminuam a infecção. Existem aqueles adesivos impregnados de iodo, Ioban, que a neurocirurgia cardíaca usa muito. Também parece que tem algum benefício, mas, de novo, nada com um grau de recomendação muito bom. Jogar antibiótico na ferida, principalmente se ela for contaminada... É mais barato do que pegar um fio embebido. Com certeza, com certeza. É como o estente coronariano com revestido, né? Mas, assim, professor, nada disso tem evidência boa a ponto de dizer assim, vamos investir e todo mundo vai usar. Dá uma leve impressão que é fútil. Olhando a literatura, dá uma sensação de que são medidas fúteis que não vão trazer benefício. Ou talvez traga num subgrupo muito específico de pacientes, né? Mas tem isso daí também, Patavino. O Ioban, os fios com antibiótico, a irrigação com solução antimicrobiana. Vamos ver se alguma dessas coisas aí se despontam nos próximos anos. Mas, por enquanto, é um antibiótico profilático. 1 hora antes é o ideal. E te respondendo sobre a cinta, é bem interessante.
Se você for olhar quais são os desfechos que reduzem, né, redução de risco com o uso de qualquer tipo de binder abdominal, são 2 só. Dor, então os pacientes que usam cinta usam menos opioide, o consumo de opioide é menor, fica mais confortável, ele fica mais seguro, ele sai mais rápido do leito. Ninguém sabe se é um efeito nocebo, né? Que é só a impressão de que ele está mais seguro, então ele fica mais confortável. E seroma, se não usar a técnica de Barude, por exemplo, né? Mas se você, quando você compara cinta com plicatura, né? Você diminui espaço morto, eles se equivalem. Então, se a sua ideia for reduzir algum grau de seroma e trazer um pouco de conforto, ok, a cinta vai funcionar em alguns grupos. Agora, hérnia, evisceração, eventração, infecção, não. Certamente não reduz. Tem trabalho muito bom mostrando isso. Então, não dá para dizer que eu vou diminuir hérnia com cinta. Mas eu vou diminuir dor e seroma. Dor, com certeza, seroma muito provavelmente. E diminuir a ansiedade do cirurgião também. É isso. Eu gostaria de falar agora. Fala aí, fala aí. Incrível. Fala aqui. Vamos lá. Bom, parabéns pela aula, Diego. Sempre excelente, sempre brilhante. Mas, assim, obviamente, Vicryl para parede abdominal, jamais. Mas quando a gente fala de tecido celular subcutâneo, de gordura, é essencial, Diego. Porque ele trava, quando você dá o ponto, ele dá uma travada e ele segura muito bem, ele abraça aquele tecido todo. Então, a gente está imaginando aqui de fazer todo o fechamento de aponeurose, coloca uma tela, mas se você não fecha bem subcutâneo, abre subcutâneo, expõe a tela e ferra toda a minha cirurgia. Tá certo? Então, eu preciso pensar também no fechamento do subcutâneo muito bem realizado. Vicryl eu faço desde lá de baixo, vou fazendo várias camadas até chegar na derme. Eu chego a triscar a derme com Vicryl e aproximar bem. E depois você pode optar em fazer fechamento com nylon, fechamento com monocrio. Sim. E, às vezes até a tela eu uso o Prolene para fixar toda a tela. Não chego a utilizar Vicryl para fixação de tela, não. E tela eu aprendi sempre a colocar fixando em estruturas ósseas, né? Quando a gente faz JEP, TRAN, sempre faz a fixação em crista ilíaca, região púbica aqui também, sempre fixação óssea. Não chegou a me convencer de colocar só uma tela ali, eu acho que é só aumentar o risco de infecção na região da ferida operatória em si. Não colocaria. Bom, mas vamos pensar aqui, em termos de cinta. Cinta é essencial, tá? No pós-operatório, a gente sempre utiliza em cirurgia plástica, sempre. Aplicatura, diástase, correção de diástase de reto abdominal, sempre a gente vai utilizar cinta. E o ponto de Barude, Diego, que você falou, para a gente considerar que é Barude, tem que ser cerca de 30 a 40 pontos para poder dizer, foi como ele descreveu o Barude em si. Mas esse ponto ele pode ser denominado pura e exclusivamente de ponto de adesão. É quando você dá um ponto entre o tecido celular subcutâneo e a parede. Ponto final. São pontos de adesão. Esse é um pulo do gato também para evitar que tenha coleções naquela determinada região. Se você fecha espaço morto, você evita que tenha o aparecimento de coleções e evita prováveis infecções de sítio cirúrgico. Você estava falando de passar clorexidina na ferida. Cara, nada melhor do que a gente usar o velho e bom NaCl, soro fisiológico. Lava a ferida antes de fechar. Então, assim, fez todo o transplante renal, no finalzinho, pega um pouquinho de soro lá, tal, joga naquela região, e ele já vai reduzir a quantidade de bactérias que tem naquela determinada área. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Na plástica, a gente costuma fazer uma lavagemzinha local, e isso ajuda também, certo? Eu ia te perguntar, Diego, em termos do fio farpado, porque hoje, para diástase do reto abdominal, seja quando a gente faz supraponeurótica ou intraperitoneal, a gente está usando Stratafix, está usando Veloc, e assim, os resultados são muito bons. O que você acha em termos de diástase a utilização desses fios farpados? Muito boa. Eu sempre tento, quando eu trago aula, eu tento ao mínimo colocar o nível opinião, né? Eu tento não colocar opinião. Então, por exemplo, se não tem um estudo, eu evito falar. Então, só porque acho que como vai difundir, né? Então, lavagem da ferida operatória. Lavar com soro, com clorex, não sei se funciona, sendo muito sincero, né? Tem muita gente que faz. Eu costumo pegar uma compressinha com soro, passo, mas eu não recomendo, porque nunca ouvi nenhum trabalho dizendo que jogar soro no FO diminui a infecção. Da mesma forma, os fios, né? Dá uma sensação de que trava.
Mas ainda não saiu nenhum trabalho mostrando que ao usar esse fio, a taxa de evento tipo hérnias e deiscências diminui. Então, eu acho que por enquanto eu não recomendaria, mas eu acho que o futuro está aí. É possível sair um trabalho aí mostrando que ao usar o Stratafix, por exemplo, não tenho nenhum conflito de interesse com a empresa. Não sei o que vai acontecer. Porque acho que tanto pode aparecer que, olha, reduz a perda de força num grupo e vai melhorar, quando alguém pode dizer assim, nossa, os pacientes fizeram exercícios, travou tanto que esquemiou a linha média e abriu tudo. Então eu tenho muito receio do que pode acontecer. Acho que a gente espera um pouquinho, vamos ver, o futuro está aí. Assim como os fios com antibiótico, né? Tem trabalho mostrando que diminui a infecção. Tem trabalho mostrando que diminui, mas quando vem um ISBL ou vem uma meticilina resistente. Então você troca uma infecção por uma semana de vanco, 2 semanas de tazocin, e aí você encareceu barbaramente aquele tratamento. Sendo muito sincero, Rafael, não sei. Eu uso o sorinho também, não sei se funciona, mas eu uso. A gente na gastro não costuma fixar a tela em estruturas ósseas pelo evento adverso dor crônica, né? Pode ser que o periósteo dê uma dor crônica. E a tendência hoje em cirurgia de hérnia, o Alessandro pode falar, eu não faço mais eletiva, pelo menos os trabalhos de hérnia inguinal laparoscópica, eles estão indo para cola, exatamente para não dar ponto nenhum, né? Você pode comentar? Na verdade, as tendências hoje não é usar nem mais grampo, né? A gente usa a cola. Na verdade, a técnica original da hérnia inguinal laparoscópica, a gente tem gente que nem fixa a tela. Nem fixa a tela. Eu ainda não tenho esse desprendimento do coração de não fixar, mas a gente tem dado, eu tive a oportunidade de operar aqui com alguns colegas hérnia inguinal, a gente tem forçado o uso da cola, e os convênios estão autorizando a cola. Né? Então, grampo, mesmo a gente não dá ponto mais fixa em estrutural. Oi, perdão? Ela acaba sendo mais barata do que o uso do próprio grampeador, do que o tracker. Entendeu? E na própria cirurgia aberta de hérnia inguinal, que a gente é uma realidade do país, a gente não faz só laparoscópica, o ponto da pub a gente não fixa no osso, por causa de dor crônica. Né? A gente tem grupos de hérnia, o grupo importante, o Dr. Sérgio Hall, o Paulo, que eles têm um grupo especializado em dor crônica pós-hérnia. Né? Então, acho que é uma coisa que o Diego falou que a gente cada vez menos faz. Bom, só quero mais uma vez agradecer o Diego pela excelente apresentação. Ele já tinha feito essa apresentação antes aqui só para os cirurgiões, e também assim pela dedicação sua ao detalhe, que é uma parte importante, como você mencionou, quando você faz você tem o resultado bom no órgão principal e essa parede não fica boa, o paciente é aquilo que representa a dor maior. Então, eu queria, antes de passar a última palavra para você, anunciar a reunião da semana que vem. Então, aqui, na verdade, nós vamos mudar um pouquinho o nome, nós vamos falar sobre consensos, né? E o Hélio vai falar alguma ideia sobre como que é organizado esses consensos e depois vai abordar poliomavirus e citomegalovírus na reunião da próxima semana, que é interessante. Ele vai falar sobre o modelo de consenso para definir tratamento de poliomavírus e citomegalovírus, e que é mais ou menos aquilo que você está fazendo com a sua apresentação sobre o cuidado com a parede. Queria te agradecer mesmo e passar a última palavra para você. Então, obrigado, professor. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade. E para encerrar, eu diria, vamos nos apoiar nas evidências que têm certeza alta, e essa a gente tem que fazer, e vamos fazer reuniões com especialistas, um gastro, um plástico, para que naquilo que a literatura não mostrou qual que é o caminho, o especialista possa nos dizer o que a gente tem que fazer. Então a gente pede para o uro, para o plástico, para o gastro ajudar a gente. E aqui, o que eu faço? Vamos fazer assim e padroniza. E aí segue. Se lá na frente surgir um estudo novo mostrando que aquilo não é válido, não tem problema nenhum em parar de fazer e fazer o que a literatura disse agora. E se validar aquilo, nada mais é do que a experiência individual mostrando que a gente estava correto o tempo inteiro. Acho que é assim que as coisas caminham e padronizando vai muito bem. Por soro fisiológico não faz mal, né? Afoga a bactéria. Por enquanto, eu faço. Não tenho evidência, mas eu faço. Exato, a gente faz, joga o sonho. Não, dá a impressão que não faz mal. Eu faço. Então tá bom. Tá, tchau, obrigado.